noite, galera. Boa noite, igreja. Vem pra cá, vamos começar nosso tempo de louvor. Boa noite para quem está nos assistindo de casa também. Vamos ficar de pé, fazer uma oração para começar. Amém? Amém. Senhor, muito obrigada, Deus, por mais um domingo. Muito obrigada, Senhor, porque nós podemos nos reunir aqui como igreja para te adorar, para ouvir da tua palavra. Prepare e quebranta o nosso coração para receber coisas novas hoje, para aprender coisas novas. Abençoe esse tempo de louvor, que nós possamos sentir o teu fluir neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode? Me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não estender
gente, boa noite. Tudo bem? A próxima música que a gente vai cantar, ela diz muito sobre muitas vezes a gente terceiriza um relacionamento com Deus, a gente coloca alguém ou algo na frente. Assim como era Moisés, às vezes, para os israelitas, às vezes Moisés era uma liderança, e na música, o compositor ele usou Moisés como referência para colocar como alguém na frente. O que é que a gente canta? Para Deus nos tirar o medo, que faz com que a gente não terceirize o relacionamento e não fique, como que eu posso dizer, com Deus, assim, diretamente, sabe? Sempre alguém ou algo na frente, entendeu? Um lugar, às vezes a gente vem aqui, muitas vezes em casa não tá buscando o nosso secreto, e é isso. Então vamos cantar? Amém? É mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Ponto destino que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você.
tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, eu também vou subir. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado, conquistas. A rocha que mata minha sede é você. É você. Amém. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos
Isaías 53, de 7 a 9, fala: Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer, sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. A música que a gente vai cantar agora, ela é baseada em Isaías 53, que a gente acabou de ler. E essa música ela traz uma reflexão sobre o sacrifício e a graça de Jesus. E que mesmo sendo rejeitado em meio a tanto sofrimento, ele tinha um propósito maior, que era de trazer paz e esperança. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver.
Boa noite. Boa noite, igreja. Muito bom, né, a gente poder louvar o nosso Deus. E também muito bom a gente poder lembrar desse sacrifício e esse grande amor que Jesus fez por nós. Bem, eu vou dar os recados aqui. Primeiro, que vocês, né, já devem estar bem familiarizados, é o Linktree, né, que vão colocar ali, né. Esse link aqui, esse QR Code, vai dar acesso aos links dos pequenos grupos, do canal do YouTube, que vai dar as pregações, ao Instagram da igreja, Instagram do Alfa, o centro comunitário e a secretaria da igreja. Também seguindo, aqui está os nossos ministérios, os ministérios da igreja e os contatos dos representantes de cada um dos ministérios. Né? Acho que muitos estão familiarizados com o Alfa, os ramos, né, e tal. E queria saber se tem algum visitante aqui, nos visitando pela primeira vez. Tem alguém? Ninguém? Todos de casa? Muito bom. Então agora, vou falar dos dízimos e ofertas, né? Esse momento que, bem, para quem é um compromisso, né, de quem é membro da igreja, né, dar os dízimos e as ofertas como gratidão ao que Deus tem feito por nós. Então, quem ainda não é membro, não é de casa, não é um compromisso que vocês têm, então não se sintam constrangidos com isso. Mas vamos dar com gratidão um pouco do que Deus nos tem dado. Né? Aqui é o QR Code do Pix, aqui está o gasofilácio e a maquininha. O Lucas vai pegar a maquininha. Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso Queria chamar as crianças aqui na frente, por favor. Boa noite, gente. Hoje, pelo mundo todo, nós comemoramos o Dia das Mães, né? E aqui nós estamos trabalhando uma sequência. Os meninos vão aprender a importância das mães no mandamento de honrar os pais. Ok? Mas eles vão chegar lá. Mas por hoje eu gostaria de ler isso aqui, já para todos nós e para vocês, crianças. Provérbios 1, de 8 a 9. Meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. E o 9. O que aprender com ele será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. E assim, nós temos que honrar os nossos pais. Deus fez de tal forma que nós viemos pela união deles, numa família, e a gente vem de uma forma que a gente não sabe de muita coisa, e são eles que nos ensinam com amor. E eles nos ensinam palavras de carinho, de instrução, advertência, e que vocês valorizem isso é presente de Deus. E eu gostaria, em especial, de honrar as mães, os meninos. As mães podem ficar em pé? Todas as mães, não só dos meninos aqui. E aí, um filho por mãe poderia pegar uma lembrancinha e entregar para vocês?
E podem voltar aqui, que nós vamos orar pelo momento das crianças. Só as crianças. Eu achei que você estava vindo. Então, hoje, seguindo a sequência, nós aprendemos, né, que o nosso Senhor nos salvou por meio da morte, morrendo na cruz. E a pergunta de hoje, que nós vamos trabalhar hoje, é: Jesus permaneceu morto? E pode colocar o versículo, por favor? 1 Coríntios 15, 20. Mas Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Então, não, Jesus não permaneceu morto. Então, vamos orar pelo momento das crianças. Ó Deus, muito obrigada, porque o Senhor tem trazido essas crianças para estar aprendendo da Tua palavra. Obrigado porque as mães e os pais fazem isso, trazendo eles à Tua casa. Eu peço que o Senhor faça eu ensinar de uma forma que eles compreendam e que o Senhor use essas palavras para que um dia eles sejam salvos e que isso tudo seja para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. E agora eu vou chamar o pastor Labeca, que vai dar a palavra para nós. Pode, deve, que é isso. Vamos, alegria para mim. Senhor Deus, muito obrigado por este tempo de comunhão que a gente pode ter aqui na nossa igreja. Muito obrigado pela presença de cada um aqui hoje. Obrigado também pelo Labeca, que pode estar aqui, dedicou o tempo da vida dele, dos dias dele aqui para estudar e preparar essa palavra. E peço para que o Senhor faça com que só o Espírito Santo fale através do Labeca. E também peço para que o Senhor nos dê atenção, para que a gente possa compreender da melhor forma a palavra do Senhor hoje. E também peço pelas crianças que estarão na salinha com a Maressa, peço para que elas também entendam da melhor forma, absorvendo tudo que está sendo falado lá, para que todos nós juntos possamos glorificar ao Senhor e possamos sair daqui sabendo mais de Ti. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Que a graça, a paz, o amor, o favor do Senhor Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos. Amém? Graças a Deus. Hoje eu fui privilegiado assim, né, com um texto. A gente está trabalhando uma sequência das cartas de Paulo aos Colossenses, né, a igreja, aquele povo que se reunia na cidade de Colossos naquela época. Então, é Paulo falando aos Colossenses, amém? Mas nós vamos trazer essa carta para nós hoje. Então, essa carta hoje é para quem? Para os uberlandenses, amém? Para aqueles que estão congregando hoje nessa cidade aqui de Uberlândia, nessa congregação aqui do bairro Caraíba. Então, hoje nós vamos trazer essa carta e aplicar para as nossas vidas. Amém? Bom, antes, né, já te convido a abrir aí Colossenses no capítulo 2, mas antes eu só vou relembrar um pouquinho aqui, né, daquilo que a gente já vem comentando, daquilo que a gente já vem falando. A gente tem feito algumas séries aqui na igreja, e uma série anterior a essa, nós falamos sobre pecado e arrependimento, né? Até o Bruno abriu a série trazendo lá o pecado em Gênesis, né? Trouxe uma pregação ilustrativa. Depois eu pude compartilhar na sequência. A gente falou, então, dessa questão do arrependam-se, mas arrepender de quê? Então, a gente veio falar um pouco do reconhecer que nós realmente precisávamos desse arrependimento. E depois veio na sequência, né, o Fabrício falando desse encontro com Jesus Cristo, e de como esse encontro com Jesus Cristo transforma a nossa vida, nos leva para a santidade. E a gente encerrou a série, né,
que a gente falava do arrependimento com o Pablo, falando, né, sobre a parábola, que tem 2 filhos. A gente conhece muito como parábola do filho pródigo, mas a gente viu, né, que são 2 filhos. E aquela parábola eu quero resgatar um pouco do contexto dela para a gente trazer a palavra de hoje. Amém? Essa parábola que Jesus contou, que tem 2 filhos, fala de um pai que tinha 2 filhos, e um dos filhos que o Pablo contou, então, pediu para o pai, né, entregar a parte dele da herança, e ele torrou esses bens com prostituição, com uma série de coisas que a gente sabe que não eram boas. Mas depois ele chegou num determinado momento na vida dele, num estágio que ele se arrependeu e voltou para a casa do pai. E o pai fez uma grande festa. E aí o filho mais velho, que sempre ficou naquela casa, ele ficou indignado com aquilo. O filho mais velho ficou indignado com aquela situação. Né? E o filho mais velho não recebeu bem, o irmão não. O filho mais velho, tipo assim, eu fiz tudo certinho, eu vim cumprindo a lei, eu vim cumprindo tudo que o senhor mandava, eu sempre trabalhei para o senhor, fiz tudo certinho, tudo na risca. E o senhor faz festa para ele, não para mim? E o filho... E esses 2 filhos têm uma representação para nós. Um fala daquele, então, que foi lá e viveu tudo que o mundo podia oferecer, usou os recursos do pai, viveu tudo que o mundo podia oferecer. E o que aconteceu com ele? No final, ele retornou. Mas a gente vê um outro que tem uma representação, aquela parábola, o Pablo explicou bem, né, que estava falando sobre os religiosos da época. E é interessante porque aquele filho mais velho, ele representava a nossa religiosidade. E essa religiosidade do filho mais velho estava impedindo ele de receber com amor quem? O irmão dele. E esse contexto, ele é importante para nós também. E ali a Bíblia vai falar que aquele que passou por tudo se arrependeu. Mas aquele que estava dentro, ele achou que não precisava de arrependimento. Os irmãos estão me entendendo? A gente às vezes acha que é bom demais, né? A gente às vezes acha que não precisa. E o que isso tem a ver com Colossenses capítulo 2? Então o Gabriel introduziu essa série de um modo abençoado, maravilhoso, dirigido pelo Espírito Santo, no culto passado. E ele trouxe para nós Colossenses 1. Então, só estou contando aqui, viu, irmão? Só estou fazendo um resumão. Tá bom aí, irmãos? Estão entendendo bem aí? Tranquilo? Então, aí o Gabriel trouxe para nós semana passada, então, que em Colossenses, o apóstolo Paulo estava preso lá em Roma. E lá em Roma, então, ele recebeu um dos discípulos dele, que era Epáfras, que provavelmente Paulo discipulou na época que ele estava em Éfeso. Ele estava lá em Éfeso. Paulo ensinava diariamente numa escola, na escola de Tirano. Então, Paulo não ensinou só Epáfras, ele formou líderes. E ele enviou esses líderes. Provavelmente Epáfras foi um dos líderes formados por Paulo e enviados. E foi para uma cidade ali próximo que chamava Colossos e plantou uma igreja. Até aqui, tudo bem? Tudo bem, irmãos? Amém? E Paulo, então, recebe, né, notícia de Epáfras. Epáfras vai lá, fala com Paulo, ó, é o seguinte, estamos passando por algumas situações lá na igreja, que o Gabriel trouxe bem, né? Estamos passando por algumas situações lá e estamos precisando da sua ajuda. E é nesse contexto que Paulo vai lá e escreve a carta aos Colossenses. Tudo em paz, irmão? Deu para entender um pouco do panorama aí? Tá claro? E o que isso tem para ensinar para nós hoje? Eu já vou, antes de ler texto, antes de pensar qualquer coisa, eu estou vendo que no culto de hoje, né, a gente tem predominantemente mais jovens. Quando eu falo jovens, eu estou falando pessoas abaixo de 25 anos. A gente tem predominantemente. Então, se eu for, né, compartilhar pensando em vocês, eu vejo que vocês muitas vezes passam por muita coisa que os colossenses passavam. Em que sentido? Os colossenses estavam sendo bombardeados por pensamentos de todos os lados. Assim como vocês são. Então, por exemplo, vocês muitas vezes vão para a escola ou para a faculdade. Lá vocês são bombardeados com filosofias, com pensamentos críticos e uma série de outras coisas. Então, por um lado, você é bombardeado com um monte de questionamentos. Sim ou não? Por outro lado, quando a gente às vezes vem para o ambiente eclesiástico, parece que a gente...
dependendo de onde você congrega, principalmente, dependendo das lideranças que a gente vai tendo ao longo da vida, muitas pessoas às vezes encontram o oposto desse ambiente, que é um oposto, às vezes, de religiosidade, de domínio, um ambiente que muitas vezes é de regras. Pode, não pode, pode, não pode. Ó, você fez, você é pecador. Ó, você fez. E é um ambiente castrador. E isso é comum. Então, aí a gente muitas vezes, eu vivi esse ambiente já na minha juventude. Quando me converti com 18 anos, até durante a minha vida na faculdade, eu vivi esse ambiente também. Essa dualidade, é bombardeado de um lado e de outro por pensamentos e por formas de viver tão diferentes. E esse texto, Paulo, quando fala aos Colossenses, ele está trabalhando coisas semelhantes na igreja. Os irmãos estão me entendendo? E é nesse contexto, então, que agora eu quero ler com vocês. Podemos ler? Eu vou pegar uma versão aqui, propositalmente falando, eu peguei uma versão que é Almeida, revista e atualizada. Normalmente eu compartilho com a NVI, com a NVT, mas hoje eu fiz questão de pegar a revista e atualizada. Essa versão, antigamente, a gente usava ela muito, né? Então, a minha geração, muitas gerações, foi discipulado com essa versão. Então, muitas vezes, os versículos que vêm na nossa memória, quem que tem talvez mais de 5 ou 10 anos de igreja, talvez aprendeu a Bíblia com essa versão e memorizou muita coisa dessa versão. Mas, assim, hoje nós temos versões um pouco mais fluidas, com a linguagem mais fácil, tá? Mas hoje eu fiz questão de trazer essa versão e, à medida que a gente for conversando, eu vou explicando por quê. Tudo bem? Amém, irmãos? Tá bom. Colossenses capítulo 2. Eu vou ler na versão Almeida, atualizada para vocês aqui, então. Gostaria, pois, que vocês soubessem quão grande luta venho mantendo por vós, ou por vocês, e pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus. E qual é o mistério de Deus, irmãos? Cristo. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão. E assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, né? Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andem nele. Nele, radicados e edificados, né? Arraigados, radicados e edificados, confirmados na fé, tal como vocês foram instruídos, crescendo em ações de graças. Verso 8. Contudo, que ninguém venha a vos enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele quem, irmãos? Em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele, vocês estão sendo aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou de dentro, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos nos pecados, nas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados ou delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, e com ordenanças, o qual era prejudicial, e nos era prejudicial, e removeu elas inteiramente, encravando
na cruz. E despojando principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Sabe, irmãos, nós já temos muito a falar aqui, mas eu ainda vou ler até o final, só para a gente ter o contexto, tá bom? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, de bebida, de dia de festa, de lua nova ou de sábados, porque tudo isso tem sido o quê? Sombra das coisas que haveriam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro ou juiz contra vocês, pretextualizando, ou pretextando sobre o pretexto de humildade, de culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum, na sua mente carnal. E não retendo cabeça, da qual todo o corpo, suprido, bem vinculado às suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Mais 3 versículos. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças como não manuseie isso, ou não proves daquilo, ou não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas essas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade e rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra o quê, irmãos? Contra o quê? Meu Deus, que texto. Bom, eu estou diante de um dos textos com o maior conteúdo teológico de toda a Bíblia. É um dos textos mais fundamentais do ponto de vista teológico de todas as Escrituras, e ele traz muita coisa para nós. E eu já usei esse texto, gente, para talvez dezenas ou centenas de aconselhamentos em vários momentos de intimidade. Porque a gente já vê muitas pessoas sofrendo crises, às vezes na igreja, e às vezes, assim, lendo esse texto, a gente tem respostas para essas crises. Mas antes de trazer essas respostas diretas, eu quero comentar do texto em si. E eu queria que os irmãos, então, me acompanhassem, porque, como a gente já começou lendo Colossenses 2, gostaria, então, que vocês soubessem quão grande luta vem mantendo por vocês, pelos laodicenses. Então, ele vai lá, e ele começa a falar, de um mistério. E que mistério é esse? Até que vocês compreendessem plenamente o mistério de Deus. Quem que é esse mistério? Cristo. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão. Vamos segurar, então, vamos falar um pouco desses 3 primeiros versículos. E a gente vai comentando o texto aqui e vamos aplicando. Amém? Olha só, irmãos. Em Colossos, o que estava acontecendo? A gente tem uma série de influências acontecendo aqui, por isso que eu comparei, com a igreja de hoje e com os jovens de hoje que sofrem influência tanto da faculdade quanto da religiosidade, porque é um pouco do que eles estão passando aqui. Nessa época que Colossos está numa região da Ásia Menor que tinha muita influência da filosofia, tinha muita influência da filosofia grega. Então, para quem... Estou falando com os jovens aqui, muitos jovens vão entender o que eu vou falar agora, porque eles estão estudando isso, ou já passaram por isso na escola em algum momento. Vocês vão ouvir falar o seguinte, que lá na Grécia, vários filósofos emergiram nos últimos 3 séculos. Sócrates, Platão, Aristóteles, Demócrito, vários, e vão trabalhar. E essa filosofia ela vai se multiplicar no ambiente grego. Os irmãos estão me entendendo? Então, as pessoas daquela época, elas aprenderam a lógica aristotélica, a forma de retórica de conversar. Então, elas estão sendo bombardeadas por pensamentos filosóficos. Os irmãos estão me entendendo aí? É por isso, irmãos, eles estão sendo bombardeados por filosofia. Gente, Éfeso, uma cidade lá do lado, tem um cara que vocês estudam lá, Heráclito de Éfeso. Ninguém se banha 2 vezes nas mesmas águas do mesmo rio. Já ouviram falar disso? Está do lado ali. Heráclito de Éfeso.
Éfeso, a cidade de Éfeso, próxima ali a Colosso. Então, eles estão sendo bombardeados por esses pensamentos. Se hoje vocês estudam isso na faculdade, lá naquela época, esses pensamentos estavam emergindo. Vocês estão me entendendo? Tá. Então, é um povo que está admirando a filosofia. E a filosofia era a busca do conhecimento. Por outro lado, a gente ainda tinha grupos filosóficos, heréticos, saindo do meio da igreja. Então, existia um grupo lá chamado os gnósticos, que buscavam conhecimento, a gnoses, que buscavam sabedoria. Então, é um outro grupo. E aqui ainda para piorar, lembra que Jesus conversou com fariseus, com saduceus, lembram disso? Então, agora você tem do outro lado o grupo agora dos religiosos. É muita pressão, né, irmãos? Então, para uma igreja jovem, que está nascendo, que está chegando agora, e você tem um pastor, né, o Epáfras, que, de certa forma, é um pastor que não teve tanto tempo de preparo, né? Não teve como fazer todo um seminário teológico. Ele estudou lá aos pés de Paulo. E agora ele está tendo que lidar com todo tipo de pressão na igreja. Esse é o contexto. Está claro, irmãos? E é nesse contexto que ele fala assim, olha, para que vocês compreendam plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. Então, todo mundo estava buscando mistério, irmãos. Os fariseus, os religiosos, para eles, Cristo é um mistério. E Paulo vai falar isso em várias cartas. Para eles é um mistério. Gente, o Cristo que eles estavam esperando era o Cristo que ia fazer o quê? Reinar, que ia vir com poder, que ia vir assim, igual o Superman, entende? Com todo o poder lá para reinar, queimar os inimigos e chegar lá e governar. E Jesus veio de uma outra maneira. Ele veio humilde. E eles não estavam esperando essa humildade. E aqui já tem um segredo. Então, presta atenção, em nome de Jesus Cristo. Muitas vezes, assim, eu vejo muita gente querendo vida de ministério, mas nós temos um grave problema, que é o problema com poder. E Jesus, desde o começo do ministério dele, ele vai ensinar o homem a lidar com o poder. Tanto é que, na tentação dele, tudo que ele passou na tentação dele tem a ver com o inimigo oferecendo para ele o quê, irmãos? Fala para mim. Poder. Querendo testar, querendo que ele use o poder a favor de quem? Dele mesmo. Transforma essas pedras em pães. Coloca ele no pináculo do monte. Se você me adorar, tudo isso aqui vai ser de quem? Seu. E aí os judeus, os religiosos, eles tinham essa coisa do poder, eles queriam dominar as pessoas, queriam dominar os países, então tinha essa coisa da dominação. E vocês vão perceber que no final da carta, essa questão da dominação no meio religioso, ela continua. Os irmãos estão me entendendo? Porque nós humanos, quando a gente não se aproxima de Cristo, nós somos tarados por poder. A gente quer dominar. A gente quer estar debaixo do holofote. E conhecimento, naquela época da filosofia emergindo, conhecimento também é poder. Porque quando eu tenho conhecimento, é uma forma de eu dominar também os outros. De eu liderar, de eu dominar. Os irmãos estão me entendendo nisso, irmãos? Isso é muito importante. E aí, Cristo, o que ele fez com todo... Para detonar tudo aquilo que essas pessoas pensavam, o que ele fez? Ele foi para onde? Para a cruz do Calvário, que era... Gente, se todo mundo queria poder, Cristo abriu mão de toda a sua glória, de todo o seu poder, e foi crucificado nu. Ele foi humilhado. Então ele mostrou o seguinte, como que um homem precisa lidar com o poder. Como que o homem, Jesus Cristo, mostrou para nós que a gente precisa lidar com o poder. Ele foi para onde? Para a cruz. Os irmãos estão me entendendo nisso? Então a cruz do Calvário, ela é a aula que nós temos para a gente saber como lidar com o poder. Porque Deus nunca vai ser absolutamente soberano na nossa vida se nós não formos absolutamente humilhados
diante dele. Porque muitas vezes nós queremos o poder para nós. Enquanto a gente tem poder, a gente não reconhece que ele é o Todo-Poderoso. A gente não reconhece que toda a soberania é dele. E aqui Paulo está falando o quê? Que nele habita corporalmente toda a plenitude de quem, meu irmão? Da divindade. Só que essa plenitude ela veio para confrontar de vez os nossos pensamentos. Porque ela não veio para dominar, não veio para controlar. Ela veio para se humilhar. Muita gente busca reconhecimento em ministério. Eu vejo muitas pessoas nos meios religiosos buscando reconhecimento e muitas vezes querendo dominar as pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós já temos um supremo pastor. E é quem? Jesus Cristo. Amém, irmãos? Isso é libertador. E aí ele fala no versículo 3. Em quem temos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, não é mais a filosofia. Mas agora quando a gente olha para Cristo, nele está todo o conhecimento. E ele mostrou o seguinte, que tudo isso, até o próprio Paulo fala, olha, todo o conhecimento que eu tinha antes, e ele tinha muito, ele falou para ele era o quê? Ele usa uma expressão forte no livro de Filipenses, que ele escreve, na carta que ele escreve aos Filipenses. Ele fala que todo o conhecimento que ele tinha antes, quando ele conheceu a Cristo, todo aquele conhecimento ele considerou o quê? Pode falar? Esterco. Forte essa palavra, né? O apóstolo Paulo aprendeu. E é desse Jesus que ele está falando. Desse Jesus que quando a gente conhece ele, irmãos, nossos conhecimentos são confrontados. Por outro lado, eu até usei esse versículo em vários momentos acadêmicos da minha vida. Então, quando eu fiz a minha graduação, esse versículo foi importante para a minha monografia. Depois do meu mestrado foi importante na minha dissertação. E depois do meu doutorado, eu usei ele na minha tese de doutorado. Sabe por quê? Porque por mais que eu queira pesquisar, buscar conhecimento, eu entendi que mesmo que eu vá ser um pesquisador, vá buscar um conhecimento, eu aprendi que aos pés de Cristo eu me humilho. E eu sei que é nele que eu vou encontrar todo conhecimento que eu preciso. Nele eu vou encontrar toda a revelação que eu preciso para chegar nesse mundo e fazer diferença, porque tudo isso aqui veio de quem, irmãos? Fala para mim. Dele. E o apóstolo Paulo me ensinou isso. Então, a Bíblia é contra conhecimento, irmãos? Não. Mas tudo veio de quem? Dele. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito simplesmente existiu. Então, tudo que nós conhecemos, todas as leis da física, aquilo que a gente conhece que não conhecemos ainda, vem de quem, meus irmãos? Vem de quem? Fala para mim. Vem dele. Vem dele. A ele, por ele, para ele. Amém? E é desse Deus que nós estamos falando, é desse Deus que Paulo fala. Sabe? Aí ele continua. E assim, digo para que ninguém vos engane com raciocínios, né? Embora ausente, né, com o corpo, eu estou presente em espírito com vocês. E eu alegro, me verifico, então, a firmeza da vossa fé em Cristo. Então, Paulo está querendo fortalecer a fé deles, apesar de todo o tipo de desafio que eles passam, dentro e fora da igreja. Jovens, irmãos de todas as idades, quando a gente conhece a Deus plenamente, a gente vai ter uma vida que a gente vai caminhando e vai tendo desafios em várias áreas da vida. É ou não é verdade? À medida que a gente vai envelhecendo, os desafios vão mudando, é fato. É fato. E vários são esses desafios. E o apóstolo Paulo está falando então para que nessa jornada, nessa caminhada, a gente não pare essa caminhada com Cristo e a gente fundamente de uma vez por todas a nossa fé em quem? Em Cristo. Então,
Gente, raciocínios, livros, não tem... A Bíblia já falou muitas vezes, né? Desde Salomão já falava, tem limite em fazer livros? Não. Mas quando a gente conhece a Cristo, sabe que dele vem toda a sabedoria, todo o conhecimento, que ele é o Pai das luzes, então a gente agora passa a ter uma ótica diferente para enxergar o mundo e o conhecimento em todas as áreas. Vocês estão me entendendo? Então eu posso ir para a faculdade, eu posso ir para a minha empresa, eu posso ir para as reuniões, eu posso fazer um treinamento, mas com uma ótica que nada supera quem? A palavra de Deus, Jesus Cristo. E eu vejo que muita gente, à medida que vai ficando muito tempo na igreja, então, jovens, eu estou cansado de ver assim agora um outro grupo. Aquele grupo que são vocês daqui 10, 15 anos, 20 anos. E esse outro grupo é aqueles assim, que já estão tão acostumados com essa palavra, já sabem muita coisa até de cor, e agora começa a buscar uma série de outras coisas e parece que a Bíblia já perdeu o seu encanto. Parece que a palavra de Deus e parece que Jesus Cristo já não responde às minhas respostas. E eu acho que eu sei, mas na verdade é porque eu não estou percebendo, mas eu estou parando de meditar, eu estou parando de orar, eu estou parando de buscar nas Escrituras, então é por isso que não está respondendo mais, porque eu estou perdendo uma vida de oração e uma vida de meditação na palavra. Vocês estão entendendo, gente? Então é isso, é nesse ponto que a gente não quer que vocês cheguem. A gente quer que vocês sempre busquem como Paulo buscava essa palavra. Entendendo que ela é fonte de vida. Entendendo que ela é fonte de todo o conhecimento. Vou ler mais um pouquinho. Assim, né? Verso 6. Ora, como recebeste Jesus Cristo, o Senhor, assim andem nele, radicados, edificados e confirmados na fé, tal como vocês foram instruídos, crescendo em ações de graça. Então, gente, ele vai usar umas linguagens difíceis aqui, mas é radicados, alicerçados. Ele usa a figura da árvore, ele usa a figura de uma construção, de um prédio. É radicados, a raiz. Eu estava estudando com meu filho lá, né? A gente vai fazer os deverzinhos de casa, que a escola manda um monte de deverzinho, né? E o pai que muitas vezes senta lá para fazer dever com o filho. E estava lá, as partes da planta, e uma das partes da planta é a raiz. Para que serve a raiz? Para fixar a planta no solo, né? Para fixar, mas também para puxar sais minerais, para puxar a água, para puxar a nutrição da planta. Mas uma das que as tias sempre queriam ouvir, e na prova elas sempre queriam perguntar, uma das funções principais das raízes é o quê? É firmar, é fixar a planta no solo. E qual que é o solo que Paulo está tratando aqui? É o solo da fé. Então, quanto mais contato eu tenho com essa palavra, mais eu vou firmar a minha fé no melhor solo que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Está frio aí, né? Zar. Os irmãos estão me entendendo aí? E aí, irmãos, cuidado que ninguém vos venha a enredar com filosofias, vãs sutilezas. Gente, quando eu olho essa palavra, a gente às vezes precisa ler essa palavra umas 10 vezes, né? Enredar. Mas assim, deixa eu te contar um negócio, você vai aprender agora. Vocabulário novo, hein? O que é o enredar? Cair na rede, colocar numa rede, enredar. Então, na escola, vocês já ouviram falar, tem um livro, olha, o enredo desse autor é esse. Por quê? Porque é aquele enredo, é naquilo que ele te prende. Por isso que é enredo. Porque é enredar, é colocar numa rede. Então, era até um nome que se dava para uma armadilha. Por isso que muitas traduções de vocês aí, tá outra palavra. Qual que está na de vocês aí? Conta para mim aí, alguém. Verso 8. Cuidado que ninguém vos venha aprisionar, né? Olha aí, como é que está na sua aí, Gabriel? Está enredar? Fabrício, como é que está na sua aí? Hã? Ah, você está nessa daqui também? Quem tem uma versão diferente para me contar aí, gente? Verso 8. Cuidado que ninguém venha fazer o que com vocês? Vos faça presa, vos aprisione. Então,
Isso é o enredar, é aprisionar, é colocar numa rede, se tornar escravos. E aí, gente, você tem dois lados. Aquele lado que a gente vira escravo das filosofias desse mundo, porém, agora ele vai entrar numa outra linha, que é se tornar um escravo da religiosidade. Então, de um lado, a escravidão do quê? Das filosofias do mundo. Da forma de pensar do mundo. Dos conceitos do mundo, a maneira de pensar. E a maneira de pensar desse mundo é uma maneira que a Bíblia já fala para nós em Tiago. Animal, terrena e demoníaca, que ela causa injustiça. Ela é iníqua. Ela é injusta. Aí o povo fala assim, mas por que tanta coisa ruim, né? Por que tanta coisa ruim acontece? Porque nós semeamos isso. Nós semeamos maldade e a gente não percebe que o mal está vindo de nós. A gente entrou num ponto agora, né? Muitas vezes, desde o princípio, desde Gênesis, o homem ele queria o conhecimento. E a Bíblia fala assim que ele se tornou conhecedor do bem e do mal. Só que ele se tornou escravo, ele se tornou preso. Porque ele não consegue mais separar o que é bom do que é mal. E esse é um problema muito grave. Porque a gente está achando que a gente é bom. A gente acha que a gente é bom demais. E a pior coisa, quando a gente acha que é bom demais, a gente não consegue separar o que é bom do que é mal. Eu podia ir longe nisso aqui. Por exemplo, você vai pegar uma pessoa embriagada. Quando ela está no processo de embriaguez, ela consegue falar o quão embriagada ela está? Ela consegue discernir o quão embriagada ela está? Mas uma pessoa sóbria consegue discernir um outro embriagado? Sim. Quando você vai na faculdade, né, tem aqueles cálculos, aquela coisa, né, da matemática. Sabe quando você está errando e às vezes você partiu de um raciocínio errado, você não consegue acertar aquele problema, até que vem um outro de fora e mostra para nós que a gente partiu de um princípio errado, de um raciocínio errado, de uma forma de pensar errada. Os irmãos estão me entendendo? Então, muitas vezes, a gente não consegue pensar quanto menos em Cristo nós estamos, menos a gente consegue perceber o mal que há em nós. Por isso que nós somos o quê? Escravos do pecado. Mas quanto mais eu olho para as Escrituras, quanto mais eu oro, eu busco a palavra de Deus, eu oro, eu busco a Deus, o que vai acontecer? Eu vou abrindo o meu entendimento se meu coração. Se eu abro meu coração e deixo Deus entrar, meus irmãos, eu começo a perceber que o mal já não é mais do outro, mas o mal está onde? Então eu não sou mais aquele cara que você muda para o meu benefício, mas eu sou o cara que agora olho para mim e descubro que o mal está em mim. E agora eu mudo, e quem usufrui do benefício é o outro com quem eu convivo. Esse é o princípio do Evangelho. Eu reconheço a maldade que há em mim. Por isso eu me torno um marido melhor, por isso eu me torno um pai melhor, por isso eu me torno um funcionário melhor. Porque agora eu tive um encontro com quem? Com Cristo. Isso está na Bíblia, irmãos? Está ou não está? De monte, tem um livro só disso. Tem um tal de Filemão na Bíblia lá, depois vocês vão ler o que acontece lá. Um escravo que foge, o cara ladrão, roubou, foi para a cadeia, conviveu com Paulo, conheceu Cristo. Paulo foi lá, mandou ele de volta e falou assim, esse cara te roubou aí, mas você recebe ele de volta aí, que agora ele é irmão, viu? E deixa eu te falar uma coisa. Esse cara está na minha conta, não cobra nada dele não. E se eu tiver que cobrar alguma coisa, eu vou cobrar de você também, porque você também me deve. Então deixa eu te contar uma coisa. Quanto mais eu conheço Jesus Cristo, mais eu descubro que o mal está onde? É fora de mim? É em mim. E assim que o Evangelho vai mudando o mundo, ele transforma quem? Uma pessoa, eu. E onde eu vou, eu levo essa palavra para transformar outra pessoa. E onde 2 ou mais estão reunidos na minha presença, ali eu estou. Gente, então, basta 2. Você vai plantar a igreja, você vai transformar um lugar, porque agora tem 2 pessoas com a mente transformadas, com a mente transformada, com a mente em Cristo, que onde eles vão, eles transformam a justiça social e a realidade daquele lugar.
Mas quanto mais eu acho que o errado é o outro, eu ainda não conhecia Jesus. É desafiador, né? Bom, e aí ele fala o seguinte: porquanto nele, verso 9, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pregação cristocêntrica, gente. É nele, não tem outro. Ninguém tem a autoridade que ele tem. E a gente, mesmo nas áreas religiosas aqui, o povo às vezes chama a gente do pastorado, mas deixa eu te contar uma coisa, nós somos conservos. Nós somos servos, a gente está aqui para servir. A gente está aqui para, daquilo que nós aprendemos, agora nós repartimos, mas não para dominar ninguém. Os irmãos estão me entendendo? Pastorado não é domínio. E tem muita gente que acha que é domínio. E não é. Pastorado é apoio. É suporte em amor. Durante a minha juventude, muitas vezes a gente, como líder de jovens, a gente acompanhava muito de perto e tal. Gente, direto, assim, a gente lidava com os jovens e o jovem direto errava. Como vocês são jovens, é natural que haja momentos difíceis, sim ou não? Então, assim, cansei de vezes que a gente, os amigos, a gente ia lá buscar os meninos em festa complicada, todo tipo de coisa assim a gente já viu. E sabe o que é o mais interessante? Alguns daqueles que praticavam aqueles atos de pecado mais que todo mundo olhava e falava assim, aquele ali, tem jeito não. Esses daí, muitos deles hoje, 10 anos depois, estão firmes na fé, são líderes da igreja. Porém, a gente viu muitos outros que eram aqueles que julgavam, tá vendo? Fulano frequenta tal festa, tá vendo? Fulano pega todos, tá vendo? Fulano, e aquele filho mais velho, sabe o filho mais velho que sai apontando o defeito de todo mundo e não consegue enxergar o seu próprio defeito? A maioria desses daí, os legalistas, a maioria deles, quando cai, dificilmente volta. Na minha época, tinha um livro que ficou muito famoso, lançou, né, um movimento de corte nos Estados Unidos, do Joshua Harris, e chamava assim, Romance à Maneira de Deus. Algum jovem que já ouviu falar? Romance à Maneira de Deus? Não? Ninguém ouviu falar? Que bom. Esse é um livro que falou, né, de um tipo de relacionamento que introduziu, né, a corte nos Estados Unidos e tal, e depois trouxe isso para o Brasil. Então, várias igrejas adotaram isso, agora namorinho, só pegando na mão, né, não tem beijo, nem nada disso e tal. E é interessante como esse tipo de rigor ascético produziu mais mal do que bem. E esse cara que lançou o livro, pregando isso, falando sobre isso, saiu da igreja e hoje vive num mundo homossexual. Então a gente muitas vezes vê muito rigor ascético, não proves, não toques, não faça isso, não faça aquilo, que às vezes faz mais mal do que bem. Então, entendam o que eu vou dizer. Nós temos uma referência que é Cristo em todas as coisas da nossa vida. E eu vou para uma segunda parte da palavra aqui, que a gente já está nos momentos finais. Eu vou pegar mais para o final do texto. Presta atenção. Eu vou ler do verso... Tem um verso que eu não posso deixar. Vamos lá, verso 12 em diante. Aliás, verso 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, nem despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, de igual modo vocês foram ressuscitados, mediante a fé, o poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos, e a vocês que estavam mortos nas suas transgressões, pela incircuncisão da carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando os vossos pecados. E ele cancelou o escrito da dívida que era contra nós, o qual nos era prejudicial, e removeu-os literalmente encravando na cruz e despojou principados e potestades e os expôs publicamente. E eu vou te falar uma coisa, essa é uma das teologias mais
importantes das Escrituras, mais poderosas das Escrituras. Porque Paulo aqui vai falar que a lei, ela tinha a força de expor as nossas fraquezas. Essa era a força da lei. Então, por exemplo, se a gente fala aqui dos 10 mandamentos, muita gente acha que cumpre. Mas olha como Jesus leu os 10 mandamentos, né? ou como Jesus começou a ler os 10 mandamentos no Sermão do Monte. Ah, não matarás. Então é só tirar a vida? Não. Se você falar para o seu irmão lá, né, chamar ele de idiota, você já está matando o seu irmão. Não adulterarás. Não é só não adulterarás. Não, nunca adulterei, não. Nunca peguei outra pessoa diferente da minha esposa, nunca peguei outra pessoa diferente do meu esposo. Não, nunca adulterei. Ah, então basta olhar para uma outra pessoa com um olhar impuro, esse já é um adúltero. E aí ele começa a falar dos 10 mandamentos. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus faz essa leitura, ele condenou a todos. Mostra que a lei, ela é condenatória. Porque quando a gente olha para a lei, a gente fala assim, eu não dou conta. Ela se torna pesada demais para nós. Então, essa é a força da lei. E aí, o inimigo muitas vezes usava da lei para acusar. Mas não é o fulano que faz isso, não é o ciclano que faz aquilo lá, está rompendo a lei, porque ele usa da lei e essa era a força dele. Mas o que Paulo está falando que Cristo fez? Ele viveu toda a lei na sua integridade. E toda a dívida, para onde que ele levou? Para onde, irmãos? Para a cruz do Calvário. E aí, nesse momento, a Bíblia fala que ele humilhou Satanás, porque ele cumpriu a lei do princípio ao fim. Ah, irmãos, a dívida foi cancelada. Todos nós éramos devedores. Não há um justo sequer. Quem que era o devedor? Era seu irmão do lado? Jesus também falou, olha, tem 2 pessoas devendo. Um deve 50 mil, o outro deve 5 mil. Se os 2 forem perdoados, quem que você acha que vai dar mais valor? Fala para mim. Fala para mim, irmãos. Foi Jesus que falou, não foi? Quem que vai dar mais valor no perdão? Quem tinha uma dívida maior, quem entendeu que tinha uma dívida maior, e ele dá mais valor no perdão, sim ou não? É isso que a Bíblia está falando. Só que muitas vezes a gente acha que a nossa dívida é pequena. Não. Se nós entendemos, quanto mais a gente aproxima de Cristo, mais a gente entende que a nossa dívida era grande. Ah, mas eu nunca fumei, nunca bebi, nunca fui para uma festa diferente, aí nunca fui. Não tem a ver com isso, irmãos. Não é isso. Tem a ver com uma consciência de uma vez por todas o quê? Transformada, renovada. Amém? Eu lembro que ele vai falar mais, né? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábado, porque tudo isso era sombra das coisas que haveriam de vir, porém o corpo é de Cristo. Deixa eu te explicar. Essas festas, essas coisas aqui, é num contexto judaico, tá? Então, eram as festas. A Bíblia tinha 5 festas judaicas lá que o povo guardava. Que o povo... os novos cristãos que vão chegando não guardavam essas festas que os judeus guardavam. Então, eles também não tinham regras dietéticas de comer. Ah, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Ah, não deve comer carne de porco. E os cristãos chegam e essas leis não são colocadas nas costas deles. Certo? Amém? Mas extrapolando isso para nós, presta atenção. Extrapolando isso para nós, não é questão de ir ou não ir numa festa X ou numa festa Y. E as pessoas estão lá olhando, eu te vi naquele lugar, hein? Te vi lá no bar do Coreba. Meu Deus do céu, o que é isso? O que está acontecendo? Tem gente que é isso, que pensa que tem a ver com ver o outro em tal festa, em tal lugar. Pelo amor de Deus, irmãos. Vou te contar um caos. Quando eu era jovem, minha esposa está aqui, eu tenho que contar.
Mas eu não conheci ela nessa época não, tá, irmãos? Mas a gente conta, que é para edificar os jovens. Dia das Mães, a gente não pode deixar a esposa brava, não. Mas vamos lá. Eu lembro quando eu era jovem, estava na faculdade lá, segundo período, e eu com os amigos da igreja lá, e naquela época lá na faculdade, segundo, terceiro período, e na faculdade, eu cursei medicina veterinária e tinha umas festas assim, mais, como eu diria, né? É até difícil de dizer. Cadê o... É até complicado. Bom, mas tinha umas festas assim, um povo um pouco mais animado, e tinha outras que eram anuais, né? Festa junina do pessoal, que era uma festa grande na cidade, todo mundo ia para lá. Aí eu lembro, né, que a gente tinha galerinha, turminha lá. Aí eu lembro que eu estava com vontade de ir nessa festa. Aí eu falei para os irmãos, nossa, mas tem uma menina lá que eu vi na faculdade, mas ela é linda. Ela é tão bonita. Mas assim, né? Eu não vou sozinho não, porque esse negócio não vai prestar. Aí eu chamei os irmãos da igreja, chamei uns 4, 5, falei assim, não, vou chamar os irmãos da igreja, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar, né? Então tem uns lá para me dar uma reprimida, né, e tal. Aí eu chamei os irmãos da igreja. E aí, né, a menininha que eu achava bonitinha começou a puxar papo. Aí os irmãos da igreja, rapaz, tem que pegar, olha lá, é linda, rapaz. Aí eu tive que... É engraçado, assim, aí eu fui entender, e o Espírito Santo convence na hora, do pecado, da justiça, do juízo. Eu falei, Deus, não é isso. O Senhor tem para mim, o que o Senhor tem para mim é diferente disso. Então, lá a gente celebrou, divertiu, ficou um tempo, eu estava na festa, e com os meus amigos da igreja falando para mim, faz, está pior que o capeta. E os 5, viu? Não tinha um para falar assim, não, meu filho, segura. Mas, graças a Deus, a gente também conta com o Espírito, viu, irmãos? Hoje eu encontro com esses amigos e a gente fica rindo. Mas sabe o que eu quero dizer, irmãos? Que quando a nossa consciência está transformada, e é isso que Paulo está falando, se a gente está plenamente em Cristo, deixa eu te falar uma coisa, você vai para qualquer lugar. Deus foi bom comigo. Eu esperei. Fui conhecer minha esposa anos e anos depois. E tudo que Deus fez foi muito melhor do que eu podia pedir, pensar ou imaginar. Mas demorou, viu, irmãos? Demorou. Mais do que eu queria. Os irmãos estão me entendendo? Espero que essa palavra possa transformar seu coração. A gente já está finalizando. Mas, assim, às vezes, na juventude, igual naquela época, a gente pede uma pessoa assim, uma pessoa assada. Então, a gente, às vezes, está pedindo Fusca e Deus está querendo te dar algo muito melhor, né? Você está pedindo Fusquinha e Deus está querendo te dar a Ferrari, a Dodge Ram, né? Eu estou fazendo uma referência para vocês entenderem que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais que tudo que pedimos ou graças a Deus. Amém, irmãos? Eu, finalizando, né? Acho que muita gente, esse texto ainda fala assim, de muita gente, fala de várias doutrinas. Muitas doutrinas saem de gente que diz que teve uma visão, que viu, né? A própria religião muçulmana saiu disso. O Mohammed lá, né, diz que encontrou o anjo Gabriel e começou uma nova religião. E da mesma forma na igreja, muita gente está se baseando em visões. Mas se eu te contar uma coisa, o que importa é seu coração estar em Cristo, mas você sempre anda com um amigo do seu lado. Não anda sozinho, não. E o rigor ascético, cuidado com isso também. Anda com o irmão firme. Então, vida com Deus. Deixa eu te contar o que é vida com Deus, para a gente finalizar. Sabe o que é vida com Deus, irmãos? Todo mundo aqui, ó, em nome de Jesus. Isso aqui vale para todas as idades. Vida com Deus, todo o óbvio. Vida com Deus é oração. Sim ou não? Vida com Deus é meditar na palavra. Sim ou não? Sim ou não? Mas vida com Deus também tem a ver com comunhão. Por isso que Deus instituiu a igreja. Porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Naquela época eu descobri que... Eu levei meus amigos para me ajudar, mas eu descobri que eles precisavam de ajuda. Então eu que acabei ajudando eles.
E depois eles me ajudaram em outros momentos, em outras coisas. Os irmãos estão me entendendo? Vida com Deus é partir o pão. Vida com Deus tem a ver com aquilo que eu já recebi de Deus, eu também compartilho para que o outro possa viver tão bem como eu vivo. Então tem a ver com partir o pão. Amém? Eu trago meu irmão para desfrutar daquilo que eu desfruto. Então isso é a mesa, isso é o partir do pão. Isso é uma justiça social que vem das Escrituras. Então o que eu falei aqui? Bíblia, palavra, oração, comunhão e partir o pão. Partir o recurso, partir aquilo que Deus já colocou nas minhas mãos. Se você viver assim, meu irmão, você vai fazer toda a diferença por onde você passar. Amém? Tem um cristão na antiguidade que o cara escreveu demais de Bíblia. Só esse cara citou, no século I, antes de ter concílio, antes de ter igreja católica, antes de tudo isso, século I para o século II, chamado Orígenes. Gente, esse cara citou a Bíblia. Pra você ter uma noção, dá para reconstruir todo o Novo Testamento só das citações dele. Mas esse cara teve uma vida tão ascética que, para viver o cristianismo, ele se castrou. Forte isso, né? Ele se castrou. E muito do que se teve depois, né, da religiosidade, dos mosteiros, do pessoal se isolando, a gente pega uma parte do evangelho. Então, às vezes, você tem leitura da palavra, às vezes você tem oração, mas aí falta o quê? Comunhão. Comunhão ela é muito importante, porque ela também vem nos sarar dessas castrações. Para finalizar o último versículo, vocês viram o que o último versículo fala? Essas coisas têm aparência de sabedoria, culto em si mesmo, falsa humildade, rigor ascético. Todavia, contudo, elas não têm valor algum contra o quê? Sensualidade. O povo às vezes acha que a gente vem na igreja, a gente vai ficar falando assim, não é para fazer sexo fora do casamento. Não é simplesmente isso. Não é isso. A gente quer simplesmente o quê? Que você assuma a responsabilidade. Você quer namorar? Está tudo certo. Mas pensa o seguinte, você quer namorar? Já pensa em casar e já pensa o seguinte, você consegue agora focar sua vida em assumir responsabilidade, em construir uma vida com essa pessoa que Deus te colocou do seu lado? Porque a gente às vezes quer o benefício, mas a gente não quer assumir a responsabilidade. Então, quando se fala de sexo, sensualidade, muita coisa não tem valor contra a sensualidade. Tem muita gente que se prende em ficar falando o que pode, o que não pode. Não é isso, irmãos. Tem a ver só com assumir responsabilidade. Se a gente fizer isso, a gente entendeu Cristo. Amém? Então, a igreja, por muitos e muitos anos, teve muitos orígenes, muita gente castrada. E não é castração, a gente não quer isso. A gente quer o contrário, a gente quer instruir, a gente quer estar do lado, quer ajudar, quer apoiar, para que não haja essas castrações, essas automutilações. A gente quer dar a mão para um momento difícil. A gente quer apoiar e falar assim, aguenta firme, que vai dar certo. Aguenta firme, vamos juntos. Vamos orar, vamos juntos, vai dar certo. É complicado, irmãos. Essa tal da sensualidade, o que sara essa sensualidade, muitas vezes, é o confessar, é o estar juntos. Vamos ficar de pé, vamos ter uma palavra de oração. Não existe regra para isso. Sabe o que existe? Presta atenção, olha para mim. Não existe regra para ficar falando de sensualidade pública. Sabe o que existe? Espírito Santo operando na sua vida, na minha vida. Existe comunhão, existe oração, existe oração. A palavra ela é uma referência. E o irmão é meu apoio. E a oração é o que me fortalece a partir do Espírito Santo. Amém? Pai, eu te louvo e te agradeço por esse tempo, Pai. Por esse tempo. Essa palavra, às vezes ela é dura, mas ao mesmo tempo ela é libertadora, Deus. Pai, que o Senhor possa nos libertar das filosofias desse mundo, nos libertar, ó Deus, dos raciocínios desse mundo que nos levam para uma direção contrária ao Teu Evangelho. Mas também que o Senhor nos liberte por uma religiosidade aparente. Que
Que o Senhor nos liberte, ó Deus, de uma religiosidade, ó Deus, ascética, que é pelas nossas próprias forças e não pelo Senhor, ó Deus. Pai, não é pelas nossas próprias forças, é pelo seu apoio, é pelo apoio dos nossos irmãos, é pelo apoio do seu Espírito, é pela tua palavra que nós somos libertos todos os dias. Pai, obrigado, ó Deus, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Obrigado, ó Deus, porque é no Senhor que reside toda a plenitude da divindade. Obrigado, Deus, porque o Senhor foi para a cruz do Calvário, morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou o terceiro dia, viveu entre nós e prometeu que vai voltar. Eu quero orar por cada um dos meus irmãos aqui que estão passando alguma dificuldade na sua vida, em qualquer área, em especial nessa área da sensualidade, que a sua palavra já disse que nós passaríamos. Pai, eu oro, Deus, para que eles encontrem apoio no Senhor, para que eles encontrem apoio nos irmãos, sabedoria do alto, para que eles encontrem, ó Deus, discernimento nas orações. Eu oro, Deus, para que no Senhor a gente encontre, ó Deus, toda a sabedoria que nós precisamos para enfrentar os desafios da vida. Nessa área, Deus, em especial, que o Senhor possa ajudar os meus irmãos que estão passando dificuldade. Em nome do Senhor Jesus, ajuda cada um deles, ó Deus. Eu não sei qual a dificuldade, mas eu sei que o Senhor conhece eles no mais íntimo do coração. E eu oro, Deus, para que a Tua palavra ajude eles, ó Deus. Eu oro, Deus, para que eles encontrem amigos que também buscam da Tua palavra e que sejam apoio, sustento em amor. Em nome de Cristo Jesus, para que eles possam crescer em tudo, saudáveis, ó Deus, saudáveis no Evangelho. E essa é a igreja do Senhor, que cresce o crescimento que procede do Senhor, dirigida pelo cabeça, que é Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que a graça, a paz, o amor, o favor do Senhor Jesus Cristo